No vídeo anterior, a gente viu como calcular a regra dos 300 e calcular quanto você precisa ter de patrimônio para a sua renda mensal desejada. Eu vou deixar recomendado no final desse vídeo a parte 1, se você não viu, veja, porque senão esse vídeo não vai fazer sentido nenhum. Mas aqui a gente está para simular como chegar nesse valor. O exemplo daquela vez foi 10 mil reais de renda passiva que você quer para sua aposentadoria. A gente usou a regra dos 300, ou seja, 10 mil vezes 300. A explicação está no vídeo anterior. E chegou em 3 milhões de reais. A gente também viu um pouquinho da calculadora gratuita que tem ali no link para você fazer os seus aportes. Isso aqui vai dar na faixa de 10 mil reais por mês. A ideia hoje, então, é a gente entender o quanto você precisa investir por mês para chegar nesses 3 milhões de reais. Lembrando sempre, valores reais, não valores nominais, tá? Porque se você usa valores nominais, do tipo assim, essa simulação que eu fiz aqui, né? Começa com 35 anos, vai até os 60, investe pouco, abre aspas, pouco, você chega lá nos 60 anos com 3 milhões de reais. Só que 3 milhões de reais com 60 anos não valem quase nada, tá? Depois de 30. Não é que quase nada, mas a inflação, ela corrói o patrimônio. 3 milhões de reais lá no futuro é o equivalente a, aqui no caso, né, 809 mil. Então você vai querer sacar 10 mil por mês, você vai sacar 10 mil por mês, só que no valor de hoje é 2.800. Então vamos calcular do jeito certo como conseguir sacar 10 mil reais lá no valor real, né, já lá no futuro, para você poder viver de renda com 10 mil, que é o exemplo todo desse vídeo, tá certo? Bora, então já comenta aí qual desses 3 cenários que eu preparei para você, você acha mais realista, que você prefere, tá? E de novo, eu só fiz essa parte 2 porque o pessoal reclamou que não quer vídeos muito longos. Cenário 1, então, o cenário mais pessimista, que eu diria que é indiretamente o que tá aqui nessa calculadora, tá? Não é que ele é pessimista, não é que ele tá errado, não é isso, tá bom? É que o que acontece aqui na calculadora do site, justamente a gente tem aqui um modelo simplificado, que ele considera 4% sempre, 4% nas retiradas, 4% na valorização, 4% na acumulação, na transição, na rentabilidade ali acima da inflação. Então, ele é muito pessimista na minha opinião, tá certo? Ele é um ótimo cenário e ele é muito realista para você fazer as retiradas de quando você já está vivendo em renda passiva. Aí eu concordo, Anthony, eu tenho 60 anos hoje, posso fazer esse cálculo? Pode. Ele é muito realista, ele é até seguro demais, mas pode. Agora, tenho 30, 35, 40, 50 anos, aí ele já é meio negativo, eu já não gosto tanto assim dele, por isso que eu construí um modelo no Excel. Você pode construir o seu próprio modelo ou fazer as contas manualmente. O Excel, ele é a forma que eu encontrei que para mim é mais fácil, mas o Excel é só um Excel, tá? Você pode fazer de qualquer forma, não foque no Excel. O Excel é uma ferramenta e ferramentas a gente, enfim, né? É fácil você criar uma, né? Tem que entender o conceito vale muito mais que a ferramenta. Então aqui todos os exemplos têm os mesmos parâmetros de início, 35 anos até os 60, tá bom? O seu objetivo é ir dos 35 até os 60, começa com 100 mil reais e nós precisamos chegar sempre num número que se aproxime para a renda passiva ser 10 mil reais. E aí eu trouxe 3 exemplos, por quê? Anthony, você falou que se eu tiver 3 milhões de reais, eu tenho então 10 mil de renda passiva pela regra dos 300. É verdade? É verdade. Mas se você for um pouco mais otimista, você não precisa acumular tanto assim, porque você vai assumir mais rentabilidade e também menos inflação. E aí eu vou trazer aqui alguns cenários que todos eles vão beirar 10 mil de renda passiva. Alguns você vai chegar próximo de 3 milhões, alguns um pouquinho menos, tá bom? O primeiro deles então é esse aqui, que é o mais pessimista, que é 4% de rentabilidade real sempre, até aqui na acumulação, na transição, no usufruto. E assim, isso aqui, na minha opinião, é muito pessimista, tá? Eu não gosto dessa abordagem para acumulação e para transição. Para o usufruto, eu acho saudável. Mas, se você assumir que vai ter sempre essa rentabilidade real próxima a 4%, em qualquer ponto de qualquer situação, você tem que aportar muito dinheiro, tá? Mas assim, é muito dinheiro mesmo, na minha opinião, beleza? Então você começa com 100 mil reais, você está aportando ali na faixa dos 4 mil reais por mês, e depois, lá a partir dos 50 até os 60 anos, você vai aportar 8 mil reais por mês, tá? Pô, Anthony, é muito dinheiro para minha realidade. Ou então, Anthony, é tranquilo, eu garanto. Aí vai muito de cada um, né, pessoal? Para algumas pessoas, esses valores são mais altos, para outras são mais baixos. Você tem que saber fazer as contas e entender os valores da sua realidade. Isso é o que mais importa, tá? Eu tento trazer aqui números diversos para todo mundo
entender os exemplos, tá bom? Agora, eu concordo que aqui é um salto um pouco grande e eu concordo que para esse tipo de aporte, geralmente dá para buscar além da rentabilidade ser maior, a gente busca ali uma renda passiva maior também lá na frente, tá? Mas você consegue aqui, aportando esses montantes, né? Começou com 100 mil, aporta 4 mil dos 35 aos 50 e depois 8 mil dos 50 aos 60 anos. Você tem aqui sempre uma rentabilidade de 10% ao ano. De novo, na minha opinião, uma rentabilidade muito baixa para essas fases e para esses períodos. E aqui uma inflação altíssima considerada, né? 5,5%, bem alto, tá? Geralmente a gente considera menos para essas fases. Mas, para quem quer ser bem pessimista e bem seguro, você vai chegar a um total aqui nominal de 11 milhões e 300 mil reais e que a rentabilidade real, né? Que é isso? O valor praticamente trazido ao valor presente é de quase 3 milhões. Você vai ter aqui uns 10 mil de renda passiva permitidos para você viver todos os meses aí e sacar o seu dinheiro, tá? O que é legal aqui desse modelo triplo é que ele mostra lado a lado, né? Quanto você tem aqui de patrimônio, valor real, sacando na aposentadoria e aqui o valor nominal. Anthony, por que um sobe e o outro fica de lado? Alguém perguntou esses tempos isso. Vamos lá, né? Essa linha aqui, ó, ela sobe porque é o valor nominal. Nominalmente, o seu dinheiro continua subindo para sempre, tá? Infinitamente, nesse caso aqui. Agora, em termos reais, ele fica estagnado no tempo. O que é estagnado no tempo? Quer dizer que, ao passo que o seu dinheiro se valoriza ano a ano, nesse caso a gente considerou 10% de rentabilidade, você ainda assim tem os seus saques em torno de 10 mil reais. E você também tem a inflação. Ou seja, tudo que ele valoriza acima da inflação, você saca. Porque você mantém o seu poder de compra travado. Isso aqui é travar a rentabilidade real. Isso aqui é ter uma renda perpétua, renda infinita. A gente sempre calcula rendas infinitas e perpétuas. A gente nunca calcula renda de 1% ao mês, senão o dinheiro acaba em 10 anos, tá bom? Anthony, mas por que esse valor sobe? Porque nominalmente a inflação ela vai inflando os números, tá certo? Então, por mais que você está ganhando dinheiro ali na conta bancária, tudo ao seu redor também sobe de preço. Então, você também precisa fazer saques cada vez maiores, né, para pagar suas contas, né? Hoje em dia uma Coca-Cola é R$5, daqui a 10 anos é 10, daqui a 20 é R$20 e assim por diante, tá bom? Então, esse modelo aqui inicial, ele é o mais pessimista, mas ele é, assim, uma aula para quem ainda não entende dessas fases da vida, tá bom? O que eu gosto muito? Primeiro, de quem deixa o like e se inscreve no canal. Essas pessoas são espetaculares e você pode fazer isso se quiser contribuir em mais vídeos como esse. Agora, o que eu gosto muito mesmo é o cenário neutro, tá bom? O cenário neutro é muito legal. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, inflação e rentabilidade diferentes, tá? Notem o seguinte, a inflação do cenário pessimista era 5,5%, a rentabilidade 10%. Isso aqui é muito pouco para você considerar no longo prazo para acumulação, né? Quem quer correr riscos. Agora, o cenário neutro, a gente já considera valores um pouquinho mais convencionais. O que é convencional, Anthony? Pô, inflação 4,5%, rentabilidade ao ano 12%, é bem tranquilo, é mais realista, tá bom? E aí, o que acontece? Se você tem dos 35 aos 60 anos, mesmo cenário de antes, você não precisa mais aportar 4 mil por mês, 8 mil por mês, você pode aportar menos, entendeu? Você pode aportar 2.500 por mês, 4 mil por mês, que ao longo do tempo, ao longo das premissas que são um pouco mais tranquilas, você vai chegar lá no final com 7 milhões e 800 mil e 2 milhões e 500 mil reais aqui no patrimônio real, tá bom? Isso vai te permitir 9.900 reais de renda passiva, é quase 10 mil reais aproximadamente, tá bom, pessoal? Então, você vai ter, num cenário mais neutro, num cenário um pouco mais tranquilo, a mesma renda passiva mensal aí desejada, tá? Então, Anthony, eu consigo investir ainda mais. Então, sua renda mensal vai ser ainda maior, tá certo? No geral, esse aqui é o cenário que eu mais gosto de aplicar, tá? Porque ele não é pessimista, ele é realista e ele também não é muito otimista, que a gente já vai fazer a conta do otimista agora. Então, só para recapitular, a gente tinha aqui a rentabilidade, né, de 12% ao ano na fase de acumulação e depois de 11% aqui na rentabilidade da transição, tá bom? Então, notem que o legal do mapa do resultado é essa planilha / método todo que a gente aplica na Resulta Capital, é que a gente tem fases diferentes
que elas representam coisas diferentes na vida do investidor, né? Por exemplo, muita gente fala que eu sou jovem, né? Eu sempre falo assim, né? Eu sou jovem, só sempre falo, né? Pô, Antônio, você parece mais novo, você parece muito jovem. Eu sempre falo, cara, o segredo é não se estressar. Agora, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, na faixa dos 50, 60 anos, que tem bastante gente na Resulta Capital dessa idade, essas pessoas, elas já não estão mais em fase de acumulação. Elas estão em fase de transição aqui de carteira e transição aqui de planejamento financeiro, tá? Então, o que muda, Anthony? Por quê? É só a idade? É o shampoo que muda nessa fase da vida? Não é isso, cara. O que muda é, na acumulação, as pessoas estão dispostas a assumirem mais risco. Por que assumir mais risco? Porque quando você é jovem, você tem, vamos dizer assim, mais tempo para o mercado se recuperar de grandes crises. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a investir aos 20 anos, se o mercado cai 80%, até ela chegar nos 50%, ou seja, daqui a 30 anos, a chance do mercado se recuperar é muito alta. É garantido, Anthony? Não, não é garantido, mas a chance é muito alta. Agora, quando você já tem 50 anos, se o mercado cair 80%, você tem 10 anos para ele se recuperar. E isso já é um pouco mais arriscado. E mais, né? E se ele cair quando você tem 59 anos? Justamente na beirada de se aposentar. Aí você perde grande parte do seu patrimônio e não consegue se aposentar com o plano que tinha. Então a gente gosta muito de dividir aqui por alto, né? Daria para fazer mais fases, mas assim, 3 já tá bom, para você conseguir ter clareza, né? Acumulação, quando você topa correr riscos. Transição, quando você já vai ter mais inclinação à renda fixa do que à variável. E aí usufruto, que é quando você tem muito mais renda fixa na carteira, ou seja, sua rentabilidade ela é menor, e você então vai buscar fazer saques do seu patrimônio. Aqui no mapa do resultado a gente tem até a renda extra, né? Você pode botar aqui, Anthony, eu ganho R$ 1.500 de INSS, ou então eu tenho uma kitnet alugada que eu ganho R$ 2.000 por mês, ou então um apartamento de 5 mil, 10 mil, cada um tem a sua realidade. E aí você coloca aqui na planilha que ela considera isso, você não precisa sacar tanto dinheiro assim, ou então você pode sacar ainda mais, né? De novo, pessoal, o Excel é só uma ferramenta, tá? Você tem que entender o conceito para não torrar o seu patrimônio quando você está aposentado e para você não se iludir que pouco dinheiro investido vai te deixar rico ou vai te aposentar com o valor que você quer. Beleza? Então, o cenário neutro, ele traz premissas bem legais, eu gosto dele, no geral, eu gosto bastante desses valores, tá? Mas ainda assim, cara, 4 mil por mês nessa fase, algumas pessoas podem reclamar um pouco, tá? E aí, eu fiz justamente o terceiro cenário, que é o cenário mais otimista, tá? O cenário otimista, ele trata aqui, de novo, né, dos 35 aos 60 anos, R$ 100 mil de início, mas a gente vai assumir aqui, 4% de inflação, ou seja, quanto menor a inflação que você tem, mais dinheiro real você tem no final daquele prazo, no final daqueles 25 anos, por exemplo. Então, quando a gente é otimista com a inflação, é muito perigoso ser otimista com a inflação, tá? Eu não gosto disso, mas eu fiz aqui pra gente ter o exercício, que fique aqui bem claro o disclaimer. Eu gosto de inflações de 4,5 a 5 porque é mais seguro. Então, você pode botar o que você quiser, tá? Mas a inflação real das coisas a gente sabe que não é aquela do IBGE. Enfim, se você acha que é, comenta aqui embaixo, eu vou adorar o seu comentário. Agora, a rentabilidade que você vai ter aqui, eu também coloquei maior, porque esse aqui é o cenário mais otimista, tá? Eu não gosto muito desse cenário. Eu acho que ele é muito otimista, eu acho que ele não é impossível, mas ele não é para a maioria das pessoas. Por quê? Porque você vai ter que assumir muito mais risco, muito não, né? Mas você vai ter que topar mais renda variável por muito tempo da sua vida. E muitas pessoas não têm estômago para isso. E não tem problema você não ter estômago para isso, tá? Vou deixar aqui muito claro. Eu já vi muita gente falando assim, pô, você tem que investir muito em renda variável, tem que ser 70%, 80% em renda variável, vamos mudar. Cara, calma. Você tem que ter o percentual da sua carteira que você consegue segurar sem se desesperar por 25, 30 anos. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu concordo que mais renda variável, se você tiver diversificado e bem montado, ele tende a te dar muito mais retorno do que renda fixa. Eu concordo com essa frase. Agora, eu concordo que não é para todo mundo. Então você não pode assumir que vai ter 13% ao ano durante esses 15 anos seguidos só porque está numa planilha. Tá? Então a gente faz a simulação para todo mundo ver, mas não sai achando que isso aqui é só fazer e pronto, tá bom? Eu tento ser o mais realista possível, porque, cara, eu já falei isso, acho que nesse vídeo ou no anterior, né? Sei lá, tô gravando os dois ao mesmo tempo, mas a gente é muito realista aqui na Resulta Capital, tá? A gente não apresenta cenários
fictícios ou muito otimistas, porque é muito fácil fazer clickbait. Na vida real ninguém consegue fazer isso no dia a dia e você não se aposenta com o dinheiro que esperava. Então aqui a gente tem esses cenários otimistas, né, com 13% na acumulação, 12% na transição, a inflação muito melhor, né, 4, 4,5%. E aí se você investir R$ 1.500 por mês e R$ 2.500 por mês na transição, você consegue então chegar aos 2.100.000 de patrimônio real, tá? Lá do seu usufruto, tá bom? Então, aproximadamente 6 milhões lá no valor nominal, e isso vai te permitir 10 mil de renda passiva. Pô, Anthony, como assim, cara? Você disse, essa parte é importante, você disse que a regra dos 300, cadê aqui, ó, do outro vídeo, regra dos 300 meu, quem é paulista aí? Você, brincadeiras à parte, né? Você fazia 10 mil vezes 300, dava 3 milhões. Então, por que eu, né, num exemplo, eu juntei 3 milhões, 2.979 é 3 milhões, mas no outro 2.500, mais no outro 2.100, e todos eles deram a renda passiva, ó, 10 mil reais, quase 10 mil reais, né, praticamente 10 mil reais, e aqui 10 mil reais também. Galera, é justamente por isso. Não é sobre fazer uma conta matemática e pronto, ou sobre botar na planilha. Você tem que entender o conceito, cara. Vamos lá. Quando a gente assume a regra dos 300 meu, você tem justamente aqui o cenário mais realista de todos, tá certo? É o cenário que você chega naquele número e vai sacar 4% ao ano. Tá errado? Não tá errado, mas ele é bem seguro, bem otimista, bem light, tá bom? Bem tranquilo. Agora, se você é um pouquinho mais otimista, sinceramente falando, no Brasil você pode ser um pouquinho mais otimista, falando ali da renda fixa, tá bom? Você pode assumir um pouquinho mais de retirada. Nesse exemplo aqui, ao invés de ser 4%, eu puxei aqui para 4,7%, às vezes até 5% você consegue tirar aqui anualmente falando, tá? E se a inflação ela é menor e a rentabilidade esperada é maior, ao longo de diferentes anos, você não precisa chegar nos 3 milhões, você pode chegar um pouquinho menos. Então não se trata apenas de fazer uma conta e achar que resolveu tudo. Você tem que entender os diferentes conceitos, amarrar eles para a sua realidade pessoal, porque a sua realidade ela é sua. Algumas pessoas buscam a renda passiva de um salário mínimo, algumas pessoas buscam de 5 mil, 10 mil, 50 mil, cada um tem a sua realidade, e aí você entende esse conceito para não ser enganado. Esse é o mais importante. Anthony, gostei, quero saber mais, então conheça o mapa do resultado, aí você entende no detalhe quanto você precisa acumular, quanto você pode sacar sem corroer o seu patrimônio e quanto você pode parar de trabalhar, tá? O mapa do resultado, galera, de novo, não é só essa planilha, tá? Tem aqui a planilha dos 3 modelos, tem essa comparação, tem a planilha única, tem a planilha aqui, ó, calculadoras simplificadas diversas. Esse aqui é o meu modelo, é o Doc Vivo exemplo, né, que eu deixo aqui para ficar mexendo, né? O original tá protegido lá para você copiar se quiser. Mas o mapa do resultado é muito mais do que só umas planilhas, tá? É justamente o método para você entender as 3 fases da vida, para você entender a rentabilidade, os aportes, quanto você precisa guardar até o final. Se você aportar R$1.000, vai dar um resultado. Se você aportar R$2.000, é outro resultado. Inflação e assim por diante. Então, se você tiver interesse, clica no link da descrição. Galera, o mapa do resultado é um valor super acessível, super rápido, super direto ao ponto. A gente faz realmente para quebrar aí o paradigma de 1% ao mês, né? Todo mundo vai viver de renda. Você pode viver de renda, mas a gente quer ser bem realista. E aí você fica livre aí de qualquer ilusão que tem assistido na internet, tá? Então me conta aí qual que é o número que você espera para sua aposentadoria mensal, se você quer salário mínimo, 10 mil, 100 mil, enfim. E também me diz aí o que você considera seguro, na sua opinião, em termos de taxa de retirada. Eu concordo que 4% é um número seguro demais, tá? Assim, se você tiver que fechar os olhos e assumir 4%, tá tudo bem. Agora, em alguns casos, 5% pode fazer sentido. Mas eu já vi muita gente falando que 9 ou 10% ao ano é tranquilo. Aí eu já discordo bastante, né? É praticamente tudo que você recebe de dividendos, você pode gastar na vida real sem reinvestir nada. Aí eu já acho um pouco puxado. Por favor, comenta pra mim a sua opinião. Comenta se você discorda do que eu falei, se você concorda. Se eu tô certo, se eu tô errado, eu vou adorar responder o seu comentário. E claro, se você quiser ver a parte 1 desse vídeo, que eu mostro mais no detalhe a regra dos 300, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, para você dar uma olhadinha. Então, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.